Olá, começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo, levar as informações que são importantes para o seu negócio. Na primeira parte deste programa, vamos trazer dois assuntos fundamentais para o agronegócio brasileiro: o marketing do café e a oferta e demanda de feijão no Brasil. Por aqui o assunto é café no Agricultura BR. Nós vamos conversar agora com o Sérgio Parreiras, pesquisador do IAC, e vai falar conosco a respeito de comportamento, falar um pouco a respeito de marketing também. Sérgio, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero começar falando contigo a respeito do café hoje, em termos de não só de produção, mas em termos também de movimento. Principalmente porque hoje nós temos um cafeicultor melhor informado, que conversa mais uma produção com a outra, o que é muito importante, e como que isso tem se estruturado aqui no Brasil. Como é que você avalia esse momento da cafeicultura nacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Então, a cafeicultura do Brasil, ela está vivenciando um momento agora onde os preços estão muito bons, né? Mas também, por outro lado, grande parte dos cafeicultores já haviam comercializado a sua safra. Então, apesar do preço estar muito bom, os cafeicultores não têm mais esse café aí para poder estar comercializando. E como você mencionou aí, os cafeicultores hoje são bem informados, né? Eles estão buscando acesso à internet, a canais de televisão e outras formas de comunicação, onde ele, na mão dele, no celular, ele tem muita informação. Então faz com que eles estejam conectados aí e sempre buscando aí a melhor forma de comercializar e de se posicionar no mercado. Sérgio, hoje nós temos visto um comportamento de um consumo diferenciado, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. O consumo ele aumenta tanto no que diz respeito à escala, mas também sobre cafés selecionados, cafés aí que atingem nichos de mercados específicos. Hoje nós temos, então, uma tendência à elevação do café. Como é que você enxerga a preparação do cafeicultor brasileiro para atender esses mercados, não só no quantitativo, mas no qualitativo também? Então, Fabiano, o Brasil vem ao longo da história dele se preparando sempre para ter uma fatia muito interessante desse mercado aí no que se diz respeito a volume. E também aí, de uns 15, 20 anos para cá, vem se posicionando também como um produtor de cafés especiais e vem trabalhando muito essa questão do pós-colheita, das variedades, da adoção de tecnologias, de manejo, fazendo com que, além da produtividade, além do volume da produção, ele também tenha cafés de elevada qualidade aí, buscando então um posicionamento muito interessante aí, também nos mercados de café especial, tanto no mercado interno, que é muito forte, como também no mercado exterior. Sérgio, aí falando um pouco a respeito desse cenário hoje que nós temos, eu tenho conversado com alguns cafeicultores, né, e o cafeicultor brasileiro, em relação principalmente à remuneração, teve uns 10 anos aí pelo menos, em que ele acabou sendo, de certo modo, achatado. É uma questão do valor da saca de café, muita reclamação do cafeicultor, principalmente no interior de Minas. E parte desses cafeicultores continuam, claro, produzindo café, mas eles também têm trazido para a sua produção, para suas áreas de produção, melhor dizendo, outras culturas, têm conseguido colocar outras culturas também nessas mesmas propriedades que tem a produção de café. Como é que você avalia esse comportamento do cafeicultor brasileiro buscando alternativas para melhorar a rentabilidade? Não, realmente o cafeicultor brasileiro ele vem buscando aí outras alternativas além da cafeicultura, né? Então nós tivemos aí uma geada muito severa, por exemplo, nesse inverno
que nós passamos. Então a gente acredita que algumas dessas áreas aí onde a geada afetou e foi necessário então o arranquio desses cafés aí, que esse produtor ele já vai migrar para outras culturas aí, como os cereais, como a soja, que também vem mostrando aí uma excelente rentabilidade, né? Então os cafeicultores vêm sim buscando nesses cereais aí uma forma de diversificação, além daquelas outras que a gente já tem aí também, como algumas espécies arbóreas, como abacate, macadâmia, consórcio com bananeira. Então, o cafeicultor ele vem buscando outras formas também para não ficar focado só no café. Sérgio, e dentro desse universo de ter as informações técnicas, científicas, às vezes comerciais também, de mercado, foi fundado, e você é o idealizador dela, a rede social do café. Eu já conheço há um par de anos, já participo, recebo as informações. Como é que é esse processo? Como é que essa iniciativa ela funciona e como que ela atinge o cafeicultor brasileiro? Fabiano, a rede social do café nasceu há 15 anos atrás, em 2006, de uma iniciativa, de uma parceria entre o Consórcio Pesquisa Café e o Conselho Nacional do Café. E aí nós iniciamos, então, dentro de uma plataforma, o que nós fizemos virar aí a rede social do café. É uma plataforma de informação, de troca de conhecimento, de difusão e de transferência desse conhecimento. Então, várias notícias e pautas relevantes, artigos assinados, notícias de jornais, nós fazemos uma busca diária, colocamos na nossa plataforma e também temos geração de conteúdo próprio. E com isso aí, nós buscamos todas as formas para poder estar divulgando, então, essas informações que estão na rede. Então, nós participamos de Facebook com vários grupos, grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram. Então, várias formas aí tentando buscar o cafeicultor, o extensionista, o pesquisador, o comerciante, todo o sistema agroindustrial do café para fazer com que essas pessoas sigam aí no negócio melhores informadas. Então, a gente vem conseguindo aí nesses 15 anos se tornar e se consolidar como um dos bons canais de informação e de comunicação aí dos cafés do Brasil. E o assunto agora no Agricultura BR é o mercado do feijão. Feijão que teve nesse ano de 2021, mais uma vez, até por questões climáticas, alguma contenção na produção. É um elemento que acabou trazendo ou ajudando a elevar os preços neste ano agora. Para falar a respeito deste assunto e principalmente como que nós estamos observando o próximo ano em relação à oferta e demanda e, consequentemente, valores para a remuneração ao produtor rural, eu converso agora com Marcelo Líders, presidente do IBRAF, que participa ao vivo conosco. Marcelo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Marcelo, e eu já vou começar perguntando aquilo que não só o produtor de feijão quer saber, mas a população de uma maneira geral. Como é que vocês esperam a produção para esse próximo ano de 2022 em torno de oferta geral do produto no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer, Fabiano. Veja só, agora é o momento em que se estimam as áreas que podem ser plantadas no ano que vem. A partir do momento que a Conab levanta dados em que mostra que a produção pode ser maior, o produtor vai ficando desestimulado de produzir. Por quê? Porque nós tivemos um ano de preços estáveis em que, em alguns momentos, como agora, inclusive, os produtores consideram que os preços não estão estimulantes para plantar quando comparados com outras culturas. Então, nós temos que contextualizar melhor isso, né? Até o mês de abril do ano que vem, nós vemos que a oferta de feijão vai ser bastante restrita, ou seja, os produtores que colherem nesse período vão ter aí uma remuneração bastante interessante, mesmo quando comparado com outras culturas. O que nos leva a acreditar que isso aconteça? Primeiro, porque a área de Minas Gerais já vem se consolidando, né, porque ela vai ser colhida em janeiro, fevereiro,
e a área de Minas Gerais vem menor do que a Conab está prevendo. Então, ainda que as lavouras tenham um bom desenvolvimento nesse momento vegetativo, tanto no Paraná quanto Minas, é ainda muito cedo para dizer que nós vamos ter uma safra igual do ano passado ou maior. Essa que é a verdade, pegando pela área plantada. Do ponto de vista da população, é bem provável que, por ser um ano eleitoral e levando em consideração já aquilo que o governo providenciou que fosse tomado de precauções de dar à população condições de se alimentarem, né? Então, Auxílio Brasil e outras ajudas que podem surgir aí, levam a acreditar que o consumo tende a ser maior do ano que vem, porque a população realmente estava com extrema dificuldade, ou está com extrema dificuldade até mesmo de adquirir os alimentos básicos. Na medida que você tem qualquer tipo de ajuda que chegue para essas pessoas, elas vão ser canalizadas para alimentos básicos. É o arroz, é o feijão, é o óleo, a farinha de mandioca, o açúcar, né? É para isso que ela vai acabar sendo utilizada. Então, até o mês de abril, é esse cenário que nós temos, um cenário que provavelmente os preços vão ser pressionados, vamos ter aí preços provavelmente acima até daqueles que nós vimos aí nos últimos 60 dias. Depois disso, vamos depender muito do cenário geral, quer dizer, desde a questão dos fertilizantes ser amenizado o problema para poder plantar a segunda safra e a terceira safra, os custos que vão envolver nessa lavoura, o comportamento dos preços durante o ano que vem, que vão ditar qual vai ser a área na segunda e na terceira safra. Então, acreditamos que a perspectiva do Brasil ter feijões que, se sobrarem no mercado interno, podem ser exportados, é o que pode ajudar a abastecer o mercado interno, porque gerar excedentes de feijão carioca tem se mostrado bastante perigoso para o produtor. E ele tem preferido, então, produzir feijão rajado, feijão vermelho, feijão mung, feijão azuki, até mesmo feijão preto, e outras variedades têm sido disponibilizadas a cada ano, novas variedades são disponibilizadas para os produtores, para que eles tenham essa válvula de escape, tenham garantida a liquidez, né? Que se o mercado interno não absorver a totalidade daquilo que for produzido, pode ser exportado. É uma alternativa bastante interessante, inclusive para manter o mercado interno abastecido. Para encerrarmos a nossa entrevista, como é que o produtor de feijão tem equacionado, né? A gente fala de fertilizantes aqui todos os dias, vem mais caro, mas em todos os outros elementos nós temos um custo de produção maior, em todas as outras culturas. Feijão não é diferente. Como é que o produtor tem equacionado esse cenário de um custo de produção mais alto para o feijão também, em relação ao que se tinha antes, expectativa de preço praticado e até mesmo a competição com outras culturas que ele pode cultivar em suas áreas? A reação do produtor tem sido diminuir a área. Nós temos a cada ano área menor em relação aos anos anteriores. Então, é provável que o produtor reaja e aumente novamente, a área plantada, na medida em que vier a compensar nos preços essa alta. Então, a paridade de feijão e milho, feijão e soja está bastante defasada, o que leva a acreditar que todos nós somos consumidores, portanto é preocupante, é que nós vamos ter a enfrentar aí uma correção de preços. Então, os produtores têm sido muito cautelosos e têm preferido outras culturas onde ele tem certeza que os preços correspondem aos custos hoje de produção. Tá certo, Marcelo. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Canal do Boi. Um grande abraço a você. Sempre um prazer, uma boa semana. Nesta segunda parte aqui do Agricultura BR, o assunto é fertilizantes. Você vai saber como que estão sendo feitas as negociações de barter, como que está a oferta no Brasil, por que os preços estão tão altos. Os convidados nesse bloco são muito especiais. Guilherme Belotti, ele que é consultor e analista do Itaú BBA, e também Marcelo Melo, analista da Stonex. Com relação à oferta global de fertilizantes,
uma precificação que mostra um cenário de oferta menor automaticamente por conta de China, de Rússia, elevando preços para aquisição em todo o sistema global e também trazendo os custos de produção para cima de diversas culturas, principalmente a soja, tem trazido fortes preocupações, principalmente para a relação de troca da campanha 2022-2023, que é o que o produtor rural, em especial o sojicultor, tem focado bastante neste momento. Para falar desses cenários, eu vou conversar agora com Guilherme Belotti, do Itaú BBA, que está ao vivo conosco pela internet. Guilherme, essa era uma preocupação que já vinha desde o meio do ano, pelo menos, né? Ela vem crescendo de acordo com o momento que vai se confirmando a ausência de alguns importantes fornecedores, elevação de preços e até mesmo um dólar mais alto. Qual que é o diagnóstico que nós temos hoje deste cenário em relação a fertilizantes e principalmente para esse produtor que tem buscado travar algumas negociações a fim de garantir esse fertilizante na próxima campanha? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós já vínhamos observando aqui um aumento das cotações dos preços dos fertilizantes já desde o início, basicamente, de 2021, né? No final de 2020, a gente já vimos os preços passarem a apresentar uma trajetória de alta, mas agora, nos últimos 2, 3 meses, ele ganhou ainda mais combustível, né? Muito a reboque aí dos aumentos dos preços da energia de maneira geral, né? Que acabou impactando aí ainda mais os custos de produção dos fertilizantes, né? E com isso a gente viu aí algumas plantas, algumas fábricas anunciando fechamentos parciais ou totais de plantas na Europa. A gente viu aí com a escassez de energia na China, algumas regiões também reduzindo a utilização de energia, isso comprometendo também a oferta local, né? A China é importante produtor, exportador tanto de nitrogenado quanto de fosfatados, e isso acabou influenciando o mercado, né? Além disso, né, todo esse movimento acabou precipitando também uma onda de adoções de políticas protecionistas que acaba reduzindo também a disponibilidade de fertilizantes para o mercado global, né? É o caso da própria China, que tem reduzido aqui a janela de exportação, tem limitado as exportações de fertilizantes, é o caso da Rússia, e isso traz preocupações para o mercado, e é por isso que a gente tem visto aqui os preços dos fertilizantes de maneira geral subirem e estarem hoje em patamares, no caso dos nitrogenados e fosfatados, em patamares nitrogenados e potássicos em patamares quase 3 vezes superiores ao que eram observados aí no mesmo período do ano passado. Guilherme, e essa marca que você trouxe, né, quase 3 vezes superior ao que era praticado no mesmo período sazonal em 2020. Isso mostra o quanto que encareceu e mostra o impacto que tem sobre custo de produção. Esse produtor rural mesmo aqui no Brasil, pelo menos o que eu tenho conversado e que eles têm mandado mensagem toda vez que falamos de fertilizantes aqui no programa, é uma disposição a investir menos, não é retirar fertilizantes das áreas de produção. Entretanto, você tem um investimento menor mesmo, tanto em fertilizantes quanto defensivos também, que vai pela mesma linha ali em relação aos custos maiores. Em torno desse elemento, produtor investindo menos nesta campanha próxima, 22, 23, que está sendo pensada agora, vai ser plantado daqui a bastante tempo, mas está sendo pensado agora, está tendo todo esse processo. É menos lucrativo investir um pouco mais em fertilizantes ou ter uma produtividade automaticamente menor? Onde que ele perde menos? Porque, por enquanto, a conta está sendo feita que o solo está mais ou menos preparado nos últimos anos, né? tem lá seu vigor e ele pode retirar um pouco desses fertilizantes, evitando uma queda tão expressiva de produtividade. Essa conta está sendo feita, Guilherme? Esse seu ponto, Fabiano, ele foi cirúrgico, que eu acho que essa é a pauta da discussão hoje no meio dos produtores rurais, né? A gente vem de uma história de investimentos pesados nas culturas, nos manejos de maneira geral,
isso acabou contribuindo para construir um estoque de fertilidade no solo e que nesse cenário de preço de fertilizantes mais elevados, certamente a gente vai ver os produtores aqui reduzindo talvez a adubação neste ano, mas consumindo esse estoque que existe hoje no solo. É importante comentar também que isso é verdade para alguns macronutrientes, né? No caso dos nitrogenados, por exemplo, que é bastante utilizado na cultura de milho, né? Isso já é difícil, né? Você não tem tanta absorção no solo assim. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é uma das alternativas que os produtores vão utilizar para acomodar um pouquinho esse aumento de custos que já está sendo contratado aí para a safra 22-23, Fabiano. Guilherme, hoje, até pensando nas análises, né, que vocês fazem aí na instituição em relação a riscos, essa safra 2022-2023, a gente está falando muito lá na frente, mas é que as coisas são travadas agora, ela preocupa agora, na verdade. Essa safra 22-23 brasileira, ou de qualquer outro país, o risco dela é maior, e especificamente aqui no Brasil, pensando nesse banco que foi criado no solo brasileiro, talvez amenize esse risco que pode estar sendo calculado aí pelos investidores, pelas instituições e pelo próprio produtor rural? Eu acho que aqui esse ponto é super, super relevante. Aqui. Quando nós falamos da safra 22-23, eu acho que o ambiente de negócio vai ser premiado por bastante risco, né? Claro que a gente está falando aqui especificamente do seu ponto que diz respeito à produtividade. Eu diria que talvez, né, uma redução da quantidade de adubação pode tirar potencial de produtividade, mas é muito cedo ainda para falar que nós vamos perder produtividade. Talvez ele tire teto produtivo, mas não implique em perdas de produtividade. Agora, já que estamos falando de gestão de risco, acho que é importante a gente levar em consideração que a gente vai formar um custo de safra da 22-23 com custos em dólares elevados, com uma taxa de câmbio provavelmente depreciada diante das incertezas em relação ao cenário eleitoral, e vamos comercializar os produtos, né, só em 2023. Né, e caso nós tenhamos aí uma valorização do câmbio, esse descasamento ele traz alguma preocupação para nós. Então, a gente vai ter uma safra que vai ter um componente de risco, né, muito atrelado à volatilidade cambial, aquele risco da gente formar o custo de produção com câmbio desvalorizado e comercializar o produto final com câmbio mais valorizado em 2023, acho que é um ponto de super atenção que os produtores devem fazer a gestão desse risco para evitar que as margens que possam ser observadas lá em 2023 sejam diferentes das que foram orçadas aqui no momento de fazerem de montarem os custos. Já estava encerrando a entrevista e aí aqui um telespectador nosso, Flávio Gonçalves Salles, ele faz aqui uma pergunta interessante. Só o fato, isso falando de informação de mercado, mas só o fato de saber que não se deve ter o teto de produtividade, que vai ter uma contenção em relação à aplicação de fertilizantes no Brasil, isso dá alguma informação, algum parâmetro diferente para as operações futuras? Quer dizer, já se gera uma especulação de que a produção brasileira, por exemplo, possa ser menor? Eu não diria que será menor, mas certamente aquele delta, aquele aumento de produção que poderia acontecer na 22-23, certamente ele vai ser recalibrado pelo mercado, né? As expectativas serão aí recalculadas, né? Nas nossas continhas aqui, nós precisávamos, por exemplo, no caso da soja, de 2 anos de safras boas no mundo inteiro para que nós trouxéssemos o balanço global da oleaginosa para patamares confortáveis do ponto de vista histórico. Nos parece que com esse cenário de custo, a probabilidade de a gente ter um aumento de área novamente aqui no Brasil da magnitude que a gente vê esse ano, acho que esse espaço ele ficou menor, então certamente acho que isso tende a contribuir para sustentar as cotações na 22-23, ou pelo menos para limitar as quedas. Tá certo, Guilherme Belotti, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano, é um prazer. Olha, por aqui a gente segue falando sobre fertilizantes e a Stonix faz um acompanhamento muito importante a respeito do mercado de fertilizantes e uma pesquisa recente que foi divulgada mostrando dados do mês de novembro,
nesse acompanhamento mostra uma aquisição menor por parte do produtor. Um certo desinvestimento mesmo, desinvestimento aí em relação a fertilizantes, que vinha crescendo, principalmente nas negociações de barter, vinha crescendo até então e agora vindo com esse recuo. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o analista da StoneX, Marcelo Mello, que conversa conosco ao vivo pela internet. Marcelo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E pelo acompanhamento, eu dei uma olhada na pesquisa, li a pesquisa mais cedo, o produtor realmente está com o pé no freio em relação às suas negociações para essa safra futura. O que vocês observaram dentro desses dados do acompanhamento da StoneX? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Olha, de fato, não é um desinvestimento, não vamos entender errado. O que ocorre é o seguinte, havia uma tendência de antecipação cada vez mais intensa das compras. E isso vem vindo desde 2019. E agora, inclusive porque os preços estão muito altos, está bem complicado comprar fertilizantes, as relações de trocas estão ruins, estão muito piores do que elas já estiveram. O produtor rural, o produtor agrícola, está antecipando, vamos dizer, está com as negociações menos antecipadas do que estiveram no passado. Então, se nós, por exemplo, fizermos essa mesma pesquisa, nós já temos feito a cada 3 meses. Então, se pegarmos o dado de novembro de 2020, portanto, há um ano atrás, e quando perguntamos ao produtor rural, você quanto já antecipou das suas compras para o primeiro semestre do ano seguinte, que foi o primeiro semestre de 2021? Basicamente, aí nós estávamos falando com o pessoal sobre a safrinha, digamos, né? Todas as outras produções também, mas a safrinha era muito grande. E perguntamos para ele também para o segundo semestre, que era a safra verão que está sendo plantada agora, porque isso era novembro do ano passado. Muito bem, então, quando nós perguntamos sobre o primeiro semestre, nós tivemos o mesmo índice que nós estamos agora. Então, nós tínhamos comprado 48% já estava negociado em 2020, em novembro, e agora 49%. Quando a gente perguntou do segundo semestre, que é a safra verão, que agora está sendo plantada, e agora perguntamos da safra verão do próximo ano, nós já vimos uma redução. Se você pegar o Brasil como um todo, há um ano atrás, em novembro, havia uma compra de 24% das necessidades do segundo semestre deste ano. E quando nós perguntamos agora esse ano, nós temos 19% das compras para o segundo semestre do ano que vem. É relevante, porque é 5% sobre 24%. Mas se nós pegarmos o Centro-Oeste, que é a área mais forte produtora de grãos, a redução é mais evidente ainda. Por quê? Em novembro do ano passado, para o segundo semestre deste ano, que é a safra verão sendo plantada agora, já havia uma antecipação de 36% das compras. Tá? E agora, em novembro agora, a antecipação para o segundo semestre do ano que vem, que é a safra 22-23, está em 22%. Então você tem uma redução de 14%, é praticamente a metade dos 36%. Então é bem claro isso. Mas isso é até saudável, porque realmente o momento não é o melhor para compra, o momento está ruim, né? Então isso é o que está por trás desse quadro que foi verificado. Marcelo, falando pelo quadro verificado, né, e até tentando buscar uma projeção sobre como que ele evolui, porque há outros elementos que acabam influenciando diretamente em relação ao fertilizante e automaticamente a sua aquisição. Passa aí pelo custo, o preço de combustíveis internacional e também o dólar aqui no Brasil. Nós temos visto um dólar que vai se mantendo numa banda aí de R$ 5,60 e nós vamos entrar num ano de disputa eleitoral. Dentro de um cenário no qual a moeda permaneça forte, alta ou o real desvalorizado como nós temos agora, pode-se dizer então que os negócios, as trocas, elas vão continuar sendo feitas em pequena escala
com o produtor com interesse talvez menor por conta desse preço que acaba ficando maior para ele? Não, eu concordo com esse racional. Pelo seguinte, porque principalmente se você fala de grãos, né, que é o forte do consumo nosso, a maior parte, e mesmo se você falar em café, mesmo açúcar, quer dizer, a hora que você pega as grandes culturas, o produto, vamos dizer, o produto agrícola na ponta também vale dólar. Então, se o dólar está alto a 5,60 e o fertilizante, portanto, está caro por conta do dólar, quanto ao aspecto dólar, a soja também está valendo muito por conta do dólar, porque ela também está sendo convertida por um valor muito alto, né? Então, você tem que pegar, na verdade, a compra de fertilizantes em dólar por tonelada. E quando eu me referi que o fertilizante está muito caro, ele está muito caro em dólar por tonelada. Nós estamos nos pontos, no caso da ureia, por exemplo, nós estamos no ponto mais alto da história. Nós batemos no ponto mais alto da história. Então, é o maior preço que já existiu em dólar por tonelada. Além disso, você tem o dólar a 5,60. Mas o dólar a 5,60 fica amenizado, porque o milho está valendo muito também, porque ele também está com dólar a 5,60, né? Então, é mais fácil. Agora, então o problema todo que eu me referi é em dólar por tonelada, tá? Eu acredito que o dólar, nesse sentido, não interfere no movimento de mais venda de fertilizantes ou menos, apenas exclusivamente por conta do dólar, porque o produto agrícola também vai valer mais nesse caso, tá? Marcelo, para encerrar aqui a nossa entrevista, hoje você acredita que possa haver no país, pensando numa safra nova, né, safra 2022-2023, uma redução na aplicação no campo por conta disso que nós estamos vivenciando agora e uma relação de trocas em volume menor do que aquela que se via em anos anteriores? Olha, eu vou responder sua pergunta de duas maneiras. Primeiro, eu acredito que o fato das compras não estarem tão adiantadas como estavam no passado é porque o momento não é tão adequado para compra. E nós teremos um momento de compra mais adequado. A janela de compras para a safra-verão deste ano possivelmente vai ocorrer a partir de abril, entre abril e junho. Então, o fato de nós estarmos atrasados agora não significa que não compraremos ou não aplicaremos lá na frente. Isso é um ponto. O segundo ponto importante é o seguinte, a elasticidade da demanda. Ou seja, quando você fala principalmente em fósforo e potássio, que são os macronutrientes mais importantes para o plantio da safra verão, né, você tem uma certa reserva no piso por aplicações que estão sendo feitas continuadamente há 10, 15, 20 anos em determinados pisos, né, solos. Então, ali fica uma reserva. Então, um determinado ano que você reduza um pouco essa aplicação, isso não é problema nenhum, isso não vai reduzir a produtividade. E isso vai permitir a elasticidade da demanda, ou seja, como o preço está muito alto, a demanda deveria se reajustar caindo um pouco. Isso, inclusive, acontecerá com mais intensidade nos Estados Unidos, cujo solo é, inclusive, mais rico que o nosso. Então, isso já ocorreu em 2008 também. Houve uma redução muito grande do consumo nos Estados Unidos, em 30% de fósforo e 40% de potássio. E no Brasil também houve reduções em 2008, quando os preços estavam muito altos. E nós imaginamos que isso vai ocorrer também no ano que vem. Então, nós teremos um momento melhor de compra a partir de abril do ano que vem, muito possivelmente, e também teremos uma redução de demanda, o que vai ser saudável ao mercado, porque esses dois fatores juntos vão fazer os preços caírem realmente, e é exatamente por isso que você vai ter um momento melhor de compra.
Tá certo, Marcelo. Marcelo, eu já ia encerrar a entrevista. O Bruno Macedo, produtor em Rio Verde, no estado de Goiás, mandou uma mensagem aqui. Ele está fazendo exatamente isso, praticamente poucas negociações de troca e aguarda, ele está dizendo aqui que aguarda um cenário melhor para as negociações. Essa linha de pensamento aqui do produtor Bruno, obrigado pela participação do telespectador, é basicamente o que a StoneX viu nessa pesquisa, nesse levantamento que foi divulgado recentemente? É exatamente isso que ficou evidente. Então, isso que eu digo, não é um problema em si, a única coisa é que, de fato, a antecipação ela não está sendo feita. Quer dizer, muitas vezes me perguntam, Fabiano, acho que inclusive você recentemente, Marcelo, mas a melhor estratégia é sempre antecipar a compra? Não, não é. A melhor estratégia é antecipar a compra quando a compra é ótima. A compra não é ótima agora, a compra está ruim. Então, por que antecipar a compra? Por que correr para fazer um mau negócio? Não há porquê. Então, é saudável, é natural. Isso não quer dizer que nós vamos ter problema para plantar, vamos plantar menos, vamos plantar com menos produtividade. Absolutamente não, nós temos muito tempo até lá. E é exatamente aí o que o Bruno está colocando, é o que a pesquisa capturou e é a lógica. E o produtor sente isso, né? Nós temos recomendado aos nossos clientes que o façam, que evitem, posterguem a compra no momento, porque os preços estão muito altos. E o americano é quem vai dar a próxima carta, e ele vai cortar muito a demanda e os preços vão cair. Marcelo, obrigado pela participação esclarecedora aqui no canal do Boi no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Boa tarde. Falamos agora a respeito de tecnologia e o teste de sementes que temos visto e conseguindo chegar a resultados surpreendentes em termos de desempenho lá no estado do Mato Grosso. É o que nos mostra agora a reportagem de Valdir Pacheco. Observar uma lavoura bem estabelecida, uniforme e sem falhas é gratificante nesse período de plantio da safra de soja 2021-22 em Mato Grosso. O principal fator que determina o sucesso de uma lavoura é o uso de sementes com qualidade. Uma semente apresenta algumas características qualitativas que muitas vezes um grão convencional não possui. São atributos como genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários. Bom, agora que nós estamos nesse período de plantio, né, é um período assim, de grande importância, onde tudo se inicia, né, onde todo o sucesso da produção ali depende, né, em grande parte deste momento, então é onde o produtor não pode errar, digamos assim. Então, tudo começa pela escolha da semente, né, e verificar essa qualidade desse material que está utilizando, tanto em questão de pureza física, pureza varietal, questão de contaminação por micro-organismos. Então, tudo isso o produtor tem que levar em consideração, além, é claro, da germinação e o vigor, que é o que ele mais realmente pesa, né, no momento da semeadura ali. Então, fazer essa checagem, tanto em testes e canteiros nas fazendas, onde o produtor pode estar fazendo essa checagem, essa averiguação do material que ele está utilizando, né, da qualidade do produto, e também em laboratório, né, onde são feitos daí mais testes, para fazer realmente a verificação da qualidade, como eu falei, tanto física quanto fisiológica dos materiais, para estar garantindo, né, a utilização de um material de boa qualidade para ele ter realmente o sucesso ali até o final da sua produção. A semente é um dos elementos indispensáveis para a produção agrícola. A pesquisa demonstra que a diferença em produtividade de lavouras originadas de sementes do mais alto vigor, comparada a lavouras originadas de sementes de baixo vigor, pode variar de 20% a 35% de diferença em rendimento final de produtividade. Para a questão de checagem de vigor, existem várias formas, né? Tanto em fazenda, que ele pode fazer através da contagem em determinados dias ali, né? O que a gente chama de emergência, porque na verdade na fazenda o produtor ele avalia a emergência e não germinação, né? Que é o que emergiu sobre o solo, e em laboratório a gente avalia a germinação propriamente dita, né? E aí, quanto aos testes de vigor, existem testes de tetrazóleo, que é o teste mais comum, né? O mais utilizado, é um teste
teste mais rápido, por isso também, pela sua utilização. É um teste que avalia fisicamente a semente ali, né? Avaliando danos de mecânico, dano por umidade, dano por percevejo, onde ele nos mostra o vigor e a viabilidade da semente. Existem outros, como o teste de envelhecimento acelerado, o qual é mais utilizado, na verdade, para verificar a possibilidade de armazenamento desse material, o quanto que ela iria tolerar de armazenamento, por isso que a gente fala em envelhecimento acelerado, que é onde nós estressamos ela num curto período de tempo, simulando um longo período de armazenagem. O teste frio, muito utilizado para o milho, que simula também uma condição de estresse em um curto período de tempo, né? E existem outros, como condutividade elétrica, outros que são menos utilizados. Mas, em geral, o mais utilizado é o teste de tetrazóleo. De Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E olha, uma pesquisa realizada pela Embrapa traz um comparativo, um levantamento muito interessante. As mudanças climáticas frente à cultura do eucalipto. Quem fala sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. Segundo a pesquisa, das 3 áreas analisadas, 2 poderão sofrer poucas alterações na produtividade e uma será mais impactada. Porém, todas foram consideradas adaptadas para a produção de eucalipto nos próximos 30 anos. O município de Itapetininga, no interior de São Paulo, foi considerado o mais suscetível às mudanças do clima, o que pode comprometer a produção de eucalipto. Além da região paulista, também foram compiladas informações de Telêmaco Borba, no Paraná, e Otacílio Costa, em Santa Catarina. Nos 2 estados sulistas, pode haver aumento da temperatura, porém com valores de deficiência hídrica inferiores ou próximos de 200 milímetros por ano, o que não interfere na produtividade do eucalipto. Já as regiões entre o estado do Paraná e de São Paulo, nos períodos analisados entre 2021 e 2040, poderá chegar a valores de redução de chuvas superiores a 300 milímetros por ano, o que pode reduzir a produtividade da cultura. Ainda de acordo com a pesquisa, o comportamento diferente do clima já é sentido entre 2020 e 2030, mas na década entre 2030 e 2040, a cultura tende a ficar mais vulnerável às mudanças climáticas. Como solução, os pesquisadores orientam práticas como sombreamento com árvores frutíferas, irrigação por gotejamento e plantio em maiores altitudes. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Agora vamos falar sobre agricultura regenerativa. Basicamente, é a proteção do solo e da água através da união de 2 culturas no mesmo local. O repórter Mauro Andrade fala sobre o assunto. Nós estamos em Sabáudia, no norte do Paraná, na fazenda Santa Rosa, e vamos conversar com Eduardo Carriça, que é um praticante da chamada agricultura regenerativa. Vamos entender um pouquinho desse assunto. Eduardo, no que se baseiam os conceitos da agricultura regenerativa? Mauro, a agricultura regenerativa é uma agricultura que, enquanto a gente está produzindo no ambiente, o ambiente está sendo recuperado, né? Então aqui a gente está trabalhando com o sistema agroflorestal, que são árvores junto com culturas. No caso aqui a gente está produzindo limão, manga, abacate e café, junto com as árvores. E esse sistema, enquanto a gente está produzindo essas culturas, ele está recuperando o ambiente através das plantas que a gente planta junto, né? Plantas de adubação verde, através do capim que a gente planta junto, vai roçando esse material e cobrindo o solo. Ele vai se decompondo, se transformando em adubo, retendo água no solo. E as árvores que vão permeando o solo, as raízes delas vão se desenvolvendo, né? Vão afofando o solo, vão disponibilizando nutrientes, água para as plantas. Então isso é agricultura regenerativa. Uma espécie não compete com a outra por nutrientes? Não, na verdade esse termo de competição é um termo da nossa sociedade, né? Competição na natureza ela não existe, o que existe na natureza é cooperação. Quando a gente vê várias plantas se desenvolvendo junto, a gente naquele momento olha para as plantas e fala, elas estão competindo por nutriente. Na verdade, elas estão cooperando, uma criando uma condição melhor para a outra, para que ela possa chegar onde ela deve chegar. Isso na natureza a gente entende como sucessão vegetativa. Quando tem, por exemplo, uma mamona por cima de um jatobá, né, ou por cima de um ipê, essa mamona está criando uma condição naquele momento para aquele ipê poder se desenvolver, né? Então não existe competição, existe cooperação.
E aí naquele momento você faz o manejo da mamona, coloca ela como adubo para o ipê ou para o jatobá, né, ou um eucalipto, enfim. São diferentes formas da gente poder trabalhar com esse conceito, mas não existe competição. A agricultura regenerativa tem por princípio implantar na mesma área plantas perenes em um ambiente planejado para as espécies se desenvolverem plenamente. Quando a gente olha que uma pessoa que não conhece, ela olha e não entende muita coisa, porque a gente está acostumado com sistemas de monocultura, onde a gente tem um tipo de planta só. Por exemplo, você visita um plantio de milho, de arroz, de soja, de trigo, é só aquela planta plantada sozinha. Aqui é um plantio de café, com fruta e madeira, só que tudo no espaçamento bonitinho organizado. E a gente trabalha com a sucessão vegetativa, ou seja, a gente entende que tem plantas que se desenvolvem primeiro e ocupam um espaço no ambiente que a gente, dentro desse sistema, dentro da agrofloresta, a gente chama isso de estratificação, que é uma porção daquele espaço sendo ocupado por aquela planta naquele tempo. E tem plantas que ocupam esse estrato antes. Um eucalipto, por exemplo, ele sobe e fica com 7, 8 metros de altura em um ano. Enquanto um jatobá, um ipê, um araribá, um jacarandá vai demorar 10, 12 anos para ocupar esse espaço. Então a gente planta o eucalipto junto com o ipê, vai levando o ipê na sombra do eucalipto. No momento que o ipê encosta no eucalipto, a gente tira o eucalipto e coloca ele no chão. Por quê? Esse manejo ele se transforma em adubo para o ipê. É uma agricultura baseada em processos, não em insumos. O Eduardo nos conta que o café da sua propriedade, plantada no sistema agroflorestal, não sofreu com as geadas que atingiram a região. Foi uma geada muito forte, há 30 anos a gente não via uma geada com essa magnitude, com essa potência, mas foi o momento da gente poder mostrar para os produtores de café aqui da nossa região que esse sistema funciona. A gente teve perda de, vamos dizer, 5% da produção, alguns pés, um ou outro, numa área que estava um pouco mais aberta, a gente percebeu que queimou, mas no geral não. A agricultura regenerativa, segundo o Eduardo, pode ser adotada em grandes áreas. Basta, para isso, maior investimento em pesquisas, principalmente no desenvolvimento de máquinas e equipamentos para o manejo do sistema. E no momento que a gente está sendo pioneiro nisso, a gente está enfrentando todas as dificuldades possíveis, principalmente na produção, no maquinário e depois na comercialização. Por isso que é tão importante a gente trazer todo mundo junto com a gente. Vamos estudar junto esse tipo de sistema. Os grandes produtores virem aqui na nossa área, ver o que a gente está fazendo. Esse sistema ele pode ser colocado para larga escala em grãos, pode ser colocado para larga escala na produção da pecuária, né? Então temos que pensar todo mundo junto. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até a próxima!